hoje, então. Vanessa, Aí. boa tarde. Sou eu, gente, acredito. É tu. Vocês não estão enjoados da minha cara, não. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre gestão de atas, mas também vai falar um pouquinho sobre contratos, porque dentro do gestão de atas nós vamos fazer o lançamento da nota de empenho, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, só que hoje a gente dividiu assim, nós fizemos em duas partes. Por quê? Porque hoje nós vamos falar do gestão de atas para o meu órgão. Então, eu vou falar sobre gestão de atas concentrado numa ata normal, que eu comprei, fiz a ata, vou fazer a utilização da ata, vou emitir uma nota de empenho. A diferença entre a nota de empenho ou o contrato não tem, tá? Se eu fosse emitir um contrato, seria a mesma coisa. Por que que eu trouxe a nota de empenho? Porque nós observamos, olhando algumas instituições, que alguns órgãos eles fazem um contrato e o empenho, e não é necessário. Se você fez o contrato naquele valor, você não precisa ir lá emitir o empenho naquele mesmo valor, tá certo? Então, por isso que a gente trouxe aqui a nota de empenho. Mas se você fosse fazer o contrato, tá tudo bem, você pode fazer o contrato no valor, e aí você vai fazendo os seus empenhos dentro do seu contrato normalmente, tá bom? E aí você não vai fazer o empenho e o contrato naquele valor, porque você vai estar gerando uma duplicidade de informações no PNCP, tá certo? Então, eu vou colocar aqui a apresentação, que também já está no site. Deixa eu compartilhar aqui. Todos vendo? Vamos lá. Então, Vamos piscina, sim. gestão de atas, parte 1. Acesso ao sistema gestão de atas. O acesso ao sistema do gestão de atas é feito pelo sistema do compras contratos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar naquela parte do sistema do compras contratos. Aqui, nessa parte amarela, eu estou na parte de treinamento. A parte de produção, isso aqui é azulzinho, tá? Mas a réplica é a mesma. Todos vocês têm acesso ao ambiente de treinamento, tá bom? Todos vocês que têm login, senha no ambiente de produção, vocês também têm acesso ao ambiente de treinamento. E o acesso é feito pelo GovBR, tá? Então, beleza. Vai clicar aqui, ó, em gestão contratual, não, gente. Era aqui gestão de atas. Ai, tem que mudar a setinha. Camila, me ajuda. Beleza. Então, só lembrando, tá? Não é gestão contratual, é gestão de atas. Camila vai corrigir lá para colocar no material para gente. Certo. Clicou em gestão de atas, aqui é a carinha do sistema gestão de atas. Então, vai vir aqui, esses aqui são os módulos de dentro do gestão de atas. Ah, eu quero voltar lá para o gestão contratual. Clica aqui, tá bom? Ah, tá bom, não. Então, eu quero estar aqui no ata de registro de preço. Beleza. Nós vamos clicar aqui em ata de registro de preço. Ai, Vanessa, mas você já deu uma oficina falando de gestão de atas. Você vai falar de novo? Vou falar de novo, mas essa parte eu vou falar bem rapidinho, tá bom? Essa questão de a gente mudar aqui. Bem, aqui é um painelzão e tem as listas de atas de registro de preço, é logo abaixo, tá? Nessa mesma tela. Então, tem um valor total de registro de preço, tem várias atas aqui que estão vigentes ou não vigentes, que seria o intuito de quando a pessoa fosse pedir uma carona, tudo bem? Então, eu só trouxe aqui para conhecimento mesmo. Clicando aqui, ó, você vai ter acesso às atas da sua instituição. Só que para você lançar uma ata, como que você vai fazer? Como que eu busco a minha ata, né? Então, beleza, eu preciso lançar minha ata. Tá, mas como que eu acho minha contratação? Como que eu faço? Qual é a forma mais indicada para eu evitar erro, para eu não lançar nenhum dado errado? Como que eu posso fazer? O que que vocês indicam para a gente? Então tá, eu vou buscar a minha contratação. Então eu vou entrar lá no compras, vou achar a minha contratação e dentro desse izinho aqui da minha contratação que já está homologada, eu tenho o indicador do PNCP. Então, com esse indicador aqui, eu vou pegar a minha contratação lá no PNCP, vou entrar no PNCP, vou consultar, vou colocar o meu indicador e vou chegar na minha contratação.
Cheguei na minha contratação, aí aqui eu tenho tudo. Eu tenho o número da contratação, eu tenho meu ASG, eu tenho o valor que foi homologado, eu tenho o objeto, eu tenho tudo, eu tenho todas as informações da minha contratação. Eu gosto muito de lançar pelo PNCP, porque ali tem tudo. Tem o item, tem o fornecedor, tem o CNPJ do fornecedor, tem o valor homologado, tem o quantitativo, tem tudo. Então, por ali, você pega todos os dados. Ah, mas é porque eu gosto de lançar pelo processo, sabe? Que aí eu estou com o processo na tela e tudo. Tudo bem, faz da forma que você achar melhor. Eu peguei por aqui para vocês poderem também ter uma outra visão, de repente, do processo, tá bom? E aqui tem o item, você clicando aqui, você vai ter o CNPJ do fornecedor. Então, beleza, peguei todos os dados da minha contratação. Aí, eu vou voltar lá na gestão de atas. Voltei na gestão de atas, cliquei aqui em ata de registro de preço, vou criar a minha ata de registro de preços, tá certo? Isso aqui já tem lá no nossa aulinha que a gente já teve de gestão de atas. Quando eu for criar a ata, eu vou dar um número a essa ata. Então, por exemplo, teve um órgão que nós atendemos há um tempo atrás, que eles dão números aleatórios aqui, porque eles têm um sistema interno de controle de gestão de atas, por lá do órgão deles, e aí eles vão dando o número conforme esse sistema vai criando esse número. Aqui eu dei o número sequencial, tá bom? Então, eu peguei esse número sequencial e fui colocando. Então, por exemplo, eu já tinha criado a ata número 1 e número 2, e agora eu criei a número 3. Então, esse é um controle interno do órgão, tá? O sistema, ele não faz, esse número não é um número incremental, que você vai colocar aqui e ele vai criar o próximo número. Não, ele é um número que você vai criar e ele vai colocando aqui. Você vai colocando, poderia criar a ata 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ele aceitaria, tudo bem? Então, esse número é um número livre. Beleza, vou criar no mais aqui. Quando eu clicar no mais, ele vai me pedir algumas informações. Então, eu vou colocar aqui qual é o objeto que veio material de expediente, mas é veículo, porque eu comecei a fazer com material de expediente, mas não deu certo. A data de assinatura, a data do início e data do fim da vigência, o número do processo, a unidade gerenciadora, o órgão de origem da compra, o número da compra, e aí eu vou clicar aqui na lupinha. Quando eu clicar na lupinha, ele vai falar que os dados da minha compra foram carregados com sucesso. E aí ele vai abrir embaixo os itens da minha compra, tá? Então, nesse caso aqui, era um item só, que é esse automóvel. São 10 unidades de 149 mil, dando 1.490.000. Então, é o material, tudo direitinho, código do CATMAT aqui. Eu vou clicar aqui, eu vou incluir esse item na ata. Quando eu tenho mais de um fornecedor, mais de um item, ele vai me buscar aqui vários fornecedores, eu posso ir acrescentando e vários itens. Eu vou montando a minha ata conforme a minha ata foi composta por aqueles itens para aquele fornecedor. Então, por exemplo, vamos supor que esse fornecedor jurídico aqui, ele tivesse ganhado o item 1, 3 e 5. Eu ia vir aqui e ia ticar o item 1, o item 3 e o item 5 e incluir. E aí eu ia formar a ata desse fornecedor jurídico 1. Beleza. Eu incluí aqui a ata, coloquei, deu o valor total dos itens selecionados, que no caso foi só esse item para esse fornecedor, e eu vou criar minha ata. O que que eu posso sugerir para vocês? Aqui eu vou colocar o arquivo, né, da minha ata, sempre salvar em rascunho. Por quê? Porque aí você tem tempo de pegar, criar todas as suas atas, colocar todos os itens, deixar ali em rascunho, para você realmente fazer as atas do seu pregão. E aí você fazendo, colocou todos os itens, fez tudo direitinho, viu que salvou, que não colocou nenhum item errado na ata errada, aí sim, aí você vem e cria as atas, tá certo? Porque depois que criou, nesse caso aqui, por exemplo, eu comecei a fazer esse
pregão aqui para vocês, e ele era papel A4. Quando eu fui ver, já tinha uma ata, já tinha a ata publicada. Falei, ai, não acredito. E eu já tinha criado a ata do automóvel, eu esqueci de mudar o objeto. Eu não conseguia ratificar o objeto. Eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que ver como é que faz a ratificação e tal, não sei o quê, mas aí, né, nas atribuições aí do dia a dia, acabou que eu não ratifiquei o objeto e não troquei aqui a apresentação. Ou seja, dá um trabalho para você fazer uma ratificação, para você, retificação, perdão, para você fazer uma retificação, para você mudar o nome do objeto. Então, assim, é sempre bom colocar em rascunho, ver se está tudo direitinho, ver se você colocou o nome do objeto direitinho, se o fornecedor está certo, se aquele fornecedor é para aquele item mesmo. Revisar todos os seus atos antes de publicar, porque depois que publicar, que você retificar, é complicadinho, né? Dá um trabalhinho, a sua ata vai ser renumerada, ela vai deixar de ser a número 3 para ser a número 4. Então, isso tudo vai dando um trabalhinho, tá certo? Sempre bom a gente partir do pressuposto de conferir antes de fazer. Bom, beleza. Cliquei aqui, a ata foi criada com sucesso. E aí, lá no PNCP, vocês lembram que tinha só itens, arquivos e história? Vou voltar aqui para vocês verem. Eu estava nessa contratação e ela tinha itens, arquivos e histórico. Ela passou a ter itens, arquivos, atas de registro de preço e histórico. Lembram que aqui nós colocamos um arquivo, olha, selecionamos um arquivo e colocamos? Ele vai estar aqui na ata para download, tá bom? Então, qualquer pessoa pode fazer o download da ata, da sua ata de registro de preço. Ela está no PNCP disponível para download. Beleza? Beleza. Lançamos a ata. Ok. Beleza, minha ata está vigente aqui no meu órgão, eu tenho 10 veículos para poder fazer a publicação e tudo mais. E agora? Agora pediram para empenhar um veículo. Ah, a gente vai adquirir um veículo. O que que você tem que fazer? Você vai fazer a nota de empenho, tá certo? A aquisição desse veículo não vai gerar um contrato, é só um empenho. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar lá no sistema de gestão de atas para poder fazer a execução desse item. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar que eu vou relatar a execução, é o nome dessa ação, tá? Eu vou relatar que eu executei uma quantidade e vou salvar. Então, tenho aqui o fornecedor, eu tenho o número desse item, que é o número da ata, eu tenho a descrição, eu tenho a quantidade e eu tenho que foi empenhada uma quantidade, tá bom? Salvei. Como que eu vou lançar o empenho referente à utilização da ata de registro de preço? Poderia ser limpeza, poderia ser expediente, pode ser esse carro, pode ser qualquer item que não vai gerar contrato, vai gerar empenho, tá bom? Eu vou pegar, vou voltar aqui no gestão contratual. Eu posso voltar por aqui ou naquela tela inicial, tá bom? E aí eu vou cair nessa telinha de gestão contratual. E aí eu vou vir aqui, vou clicar aqui em gestão contratual, tal, vou adicionar contratos. É a mesma dinâmica, tá, pessoal? Do que a gente já viu, já tá cansado aí de ver. E vou lançando os dados. Lembra que eu falei do PNCP? Por que que é bom o PNCP? Porque aí eu vou lá naquele negócio redondinho, pego o CNPJ do fornecedor, já venho, já lanço aqui, já coloco a data de assinatura do empenho. Aí eu vou, coloco o objeto, ó, aqui é aquisição de um veículo automotivo. Aí eu venho, coloco o número da compra, 90.012.2025, coloco o número da minha UASG. E aí, no contrato, eu vou colocar o número do meu empenho. Então, no tipo aqui, ó, é tipo empenho, tá certo? E aqui, no contrato, eu vou colocar 2025 NE 90.022, por exemplo, que é o número do meu empenho, tá certo? Meu empenho que eu fiz lá
no Contabiliza, quando eu fiz o meu empenho do meu pregão, tá? E aí peço até as meninas que me corrijam aí se eu estiver falando alguma coisa errada, Patrícia e Michele. Mas eu peguei meu processo, né? Dei a entrada, fiz a CT e fiz o empenho no CEAFEM. E aí agora eu preciso dar publicidade a esse empenho aqui no Compra os Contratos, tá bom? Aí eu vou lançar aqui o meu empenho. Coloquei aqui o empenho, coloquei o número do processo, coloquei a minha WASG, respondi aqui as perguntinhas, próxima aba. Eu vou buscar os itens da compra, tá? Eu não preciso digitar. E quando eu clicar em buscar os itens da compra, ele vai lá automaticamente vai trazer os itens da compra para mim. Só que ele vai trazer a quantidade total. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e colocar um item, porque eu só estou adquirindo um veículo automotivo. Então, eu vou colocar o tipo de material, porque quando é material eu preciso colocar se é permanente ou consumo. E beleza, próxima aba. Empenho eu tenho que preencher? Não. Por quê? Porque o nosso sistema não tem integração com o empenho. Bom, ainda, mas vai ter. Mas não tem integração com o CEAFEM. Então, eu vou deixar em branco, vou colocar aqui a data da proposta, início e final da vigência e vou salvar. Beleza. Salvei. Ele não está aparecendo aqui nessa tela, tá? Eu acho que isso é só no ambiente de treinamento, tudo bem? No ambiente de produção eu não vi dessa forma, mas caso não apareça, vocês podem clicar aqui em tipo e selecionar o empenho. Selecionou o empenho vai aparecer aqui, ó, 2025 NE 900-022. Beleza, o que que eu tenho que fazer agora? Esse empenho, ele já está lá no PNCP, tudo bem? Só que ele está sem arquivo. Por quê? Porque eu ainda não coloquei o arquivo. Na ata, vocês lembram que a gente clicou lá e colocou a ata? Agora eu preciso pegar a minha nota de empenho e dar publicidade a ela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na roldanazinha, vou pegar e vou clicar em arquivos. Cliquei em arquivos, eu vou adicionar arquivo do contrato. Por quê? Porque esse empenho tem força de contrato, tudo bem? Ele substitui o contrato. Por isso que esse empenho ele é publicado, porque ele tem força de contrato, tá bom? Aí eu vou clicar aqui, vou passar para frente, vou selecionar o arquivo e vou colocar o arquivo do contrato. Vou escrever o quê? Nota de empenho, tá? Coloquei nota de empenho, vou salvar. Aqui no restrito, eu trouxe uma observação que vale para o contrato. Não quero confundir vocês, gente, me desculpa, mas é porque eu lembrei disso e eu achei que era importante trazer para vocês. Quando vocês estiverem publicando um contrato, normalmente o contrato ele tem todos os dados das pessoas que estão assinando. CPF, às vezes até endereço, enfim, tem um monte de contrato. Nós sabemos que nós temos a LGPD, correto? Então, a sugestão que eu dou a vocês, e aí eu tô falando de contrato, tá? Eu fiz aqui para vocês verem, mas eu quero que vocês tenham na mente que é para contrato, é uma observação. Vocês publiquem ele restrito, sim, coloquem ele na íntegra, para ele ficar acessível para as pessoas de dentro da organização de vocês, tá? Vocês vão colocar ele na íntegra, com todos os dados, tudo direitinho. E o restrito não, que é o que vai para a internet, aí vocês vão colocar as tarjas, vão rachurar, não sei como vocês fazem para poder dar publicidade para um contrato e tirar todas as partes que a LGPD exige, tá bom? E é isso. Isso que significa restrito ou não restrito, tá bom? O restrito, ele não aparece no PNCP. Então, se vocês colocarem aqui restrito, ele não vai aparecer. Se vocês colocarem não restrito, ele vai ser publicado no PNCP e todo mundo vai ver. Então, se vocês colocarem um contrato que tenha dados sensíveis, como CPF, como endereço, sei lá, qualquer coisa do tipo, e colocarem para publicar no PNCP, todo o Brasil vai ter acesso, tudo bem? Então, eu fiz um empenho restrito e não restrito, para vocês verem como funciona.
Mas o empenho, eu não sei, eu não tenho muita certeza se tem CPF da autoridade competente, né? Se tiver, vocês têm que pôr a tarjinha, né? Por conta da LGPD. Aí vocês veem como que é no órgão de vocês. Eu acredito que tenha que ter, sim, porque CPF é um dado sensível, né? Beleza. Então, tá aqui a restrição. Quando ele é não, o cadeadinho fica fechado, e se você clicar aqui, ele vira assim. Quando ele é sim, o cadeadinho fica aberto, se você clicar aqui, ele vira não, tá bom? Então, aí eu só fiz os dois para vocês entenderem, verem como é que fica. E aí, olhando lá no PNCP, agora nós temos itens, arquivos, atas, contratos barra empenhos e o histórico. Então, aqui, ó, na contratação do PNCP, você tem todas essas guias, naquela mesma contratação que está lá na sua contratação daquele izinho. Se o fornecedor for no acesso livre, ele também vai no izinho, ele também pega aquele número do PNCP e ele também consegue ver todos esses arquivos, tá bom? Beleza. Passado isso, é a mesma coisa aqui, só que aqui é a 22 e aqui é a 23, só para mostrar para vocês, tá bom? Que tem as duas notas de empenho. Aí, o que eu ia mostrar para vocês também. Essa quantidade empenhada, ela sempre fica salvo no último número, certo? Então, se você toda vez colocar a quantidade que você empenhou, você nunca vai saber quanto saldo você ainda tem. Então, o ideal é que você sempre preencha a quantidade que está ali, mais a quantidade que você vai empenhar, o que você vai contratar, o que você vai solicitar. Então, por exemplo, eu tinha feito um, que foi empenho 900,022. Aí eu tinha feito mais um, que foi empenho 900,023. E agora eu vou fazer mais três. Então, no total, eu vou estar empenhando 5. Tudo bem? Então, ao invés de eu colocar 3 aqui, eu coloco 5. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade registrada de 10 e eu estou empenhando no total uma quantidade total de 5. Eu já empenhei um, depois mais um, agora mais 3. Então, estou empenhando 5, tá bom? E aí, como que vai funcionar? Eu vou vir, vou salvar e eu vou fazer o meu empenho, tá aqui meu empenho, 447 mil, meu empenho 2025, NE 90024. Foram 3 veículos, beleza? Aqui empenho, aquisição de 3 veículos automotivos, tá bom? Por que que eu tô falando isso? Porque você depois vai ter uma forma de você olhar lá no sistema quantos você já fez empenho ou contrato. E aí você pode confirmar e conferir com aquilo que você está lançando ali nos seus quantitativos. É uma forma de você controlar, junto com a sua planilha interna, como que você está fazendo os gastos do seu SRP, tá certo? E aí, como que a gente controla a utilização do SRP? Então, a gente vai vir aqui, e aí, ao invés da gente ir em atas de registro de preço, a gente vai clicar aqui em compras. Quando eu clicar aqui em compras, eu vou entrar nessa telinha aqui, que vai trazer todas as compras do meu órgão. Se por um acaso não aparecer do seu órgão, você vem aqui nessa unidade de origem e coloca a sua UASC. Colocou, você vai vir aqui e vai ter acesso à nossa compra que a gente está mexendo, que é a 90012. Eu vou clicar aqui no olhinho e ele vai trazer para mim. Foi um pregão pela Lei 1433, foi criado, tá. Beleza. Eu venho aqui nessas ações. Quando eu clicar nessas ações, ele vai trazer para mim a descrição do meu item, a quantidade total, e ele vai vir aqui, ó, ele tem ações aqui nesse olhinho. E aí, ele vai trazer aqui quantidade total, início da ata, o fim da ata, a unidade, os participantes. Então, aqui eu não tenho nenhum participante, só tenho a gerenciadora. Lembra que eu falei que hoje a gente ia falar só da gente, a gente não ia falar dos participantes? Então, aqui eu só tenho a unidade gerenciadora, que é a 990000, que foi 10 unidades autorizadas e o saldo. E aí eu tenho o fornecedor que é vencedor. Nesse fornecedor, quando eu clicar no olhinho,
ele vai trazer para mim os empenhos. Então, aqui eu tenho 3 mais 1, 5. O empenho 900, 022, 023, 024. Então, ele tem a data de início, a data de fim, o valor unitário e o valor total. E a data de assinatura. Então, dessa forma, eu consigo ter mais ou menos um controle de tudo que eu estou adquirindo. Se eu fizer um quantitativo incremental lá, eu consigo ter uma noção do que eu estou adquirindo, porque sempre fica salvo o último número que a gente colocou lá naquela aquisição. Tudo bem? E aí, eu fiz aqui só para lembrar vocês que esse quantitativo seria esse quantitativo que fica salvo aqui. Belezinha? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje na parte 1. Semana que vem a gente conversa sobre a parte 2, tá bom? Vamos para as perguntas. Obrigada, gente. Muito bom, a gente que agradece. Você está aí com acesso? A gente tem até o momento, começou a pergunta da Fernanda. Ela perguntou o seguinte, que tem um botãozinho do relatar a execução. Talvez já tenha esclarecido, né? Em qual momento eu utilizo? A cada compra, contrato ou no final da vigência da ata eu lanço a quantidade que foi adquirida durante o ano? Então, Fernanda, o que a gente até conversou com uma pessoa também que usa muito gestão de ata e tudo para poder trazer a melhor experiência para vocês. Porque o sistema, ele não reduz do quantitativo. Porque assim, o que que acontece? Ele é vinculado no governo federal ao CEA físico não, ao CIAF. 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 Às vezes dá um nó na minha cabeça. Ao CIAF. E nós estamos agora em junho já com a previsão de vincular ele ao CIAFEM, se tudo der certo. Então, como a gente tem essa contagem ela é feita através dessa vinculação ao sistema financeiro do governo federal, e você vê lá que tudo que tem quantidade empenhada sempre está zero, né? Por quê? Porque ele faz essa vinculação pelo sistema financeiro. Então, a gente acaba tendo que fazer um controle um pouco manual, entendeu? Então, eu acho uma boa ideia relatar essa execução, porque você tem que dar publicidade ao seu empenho. Se você der publicidade ao seu contrato, os empenhos provenientes do contrato não precisam ser publicados, porque você já publicou o seu contrato, tudo bem? Agora, quando você tem uma aquisição que você não publica o contrato, os empenhos provenientes dessa aquisição são empenhos com força de contrato, então você precisa publicar no PNCP. Então, de uma forma ou de outra, você vai ter ali naquela listinha que eu te mostrei, ou o contrato ou o empenho do que você já utilizou da sua ata. Então, se você for colocando ali conforme você for fazendo, você tem um controle. E aí depende do seu órgão, entendeu? Se você estiver controlando bem fora do sistema, tudo bem, você pode colocar só no final, não tem problema. Agora, se você quiser utilizar o sistema para um determinado controle, aí eu acho que você pode usar dessa forma, eu acho que é uma boa. Ok. Tem a pergunta da Cláudia, que é o seguinte: e no caso de publicação de atas de registro de preços, devemos ocultar os dados do responsável da empresa? Não, porque ele tá como. Acho que é agente público que fala. Não é agente público, porque agente público somos nós, mas ele está no ato público ali, entendeu? Então você não precisa se preocupar. É lógico que se você, eu não sei se vai, eu acho que não vai CPF, é só o CNPJ, né, da empresa, então não precisa, entendeu? Porque ali no próprio Compras tem o CNPJ, tudo, então não precisa. Porque ele está como. Ai, eu esqueci, me fugiu a palavra agora. Mas ele está no ato público, entende? Então não precisa. Agora, quando há uma assinatura de um contrato, tem dados sensíveis ali. Aí tem que ver de acordo com a LGPD. Eu não vou saber assim de cabeça. Mas eu sei que no contrato tem alguns dados que são sensíveis, sim, como eu não lembro agora se é endereço, se é só o CPF, mas tem dados que devem ser ocultados no momento de você publicar o contrato público. Se alguém souber aí, gente, puder responder para me Para ajudar. dar uma mãozinha, né? É,
Enquanto isso, podemos seguir aqui a Sim, pergunta sim. do contratos. Ele está falando sobre cadastro de reserva. É, Nossa, peraí, que nem tá na minha mente esse assunto, tá, isso que eu ia te tá, perguntar, se tá a gente guardado deixa em outra caixinha. se esse tema vai ser abordado hoje ou numa outra oportunidade. Ele fala sobre, pergunta sobre o cadastro de reserva. Ah, não. Então, a gente pode conversar sobre. Até porque teve atualização no Compras, eu nem vi ainda essa atualização. Eu sei que teve uma atualização no sistema sobre isso. Eu vi alguma coisa, mas eu ainda não testei, ainda não olhei no ambiente, na nossa equipe não fez esses testes, sabe? Então, qualquer coisa que a gente responda aqui pode ser temerário. Porque assim, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Tenho uma dúvida com relação ao cadastro de reserva na ata de registro de preço. Estamos com uma licitação de ata de registro de preço com dois itens. O item um foi homologado hoje e o item 2 está em julgamento de proposta. Minha pergunta é: onde e em qual momento aparecem os licitantes que são cadastro de reserva? Eu não visualizei essa informação para o item um que foi homologado. Então, o que acontece? O cadastro de reserva, eles são todos os licitantes que aceitarem cotar ao preço do primeiro. Então, existe um momento em que deve ser feita essa pergunta a todos os licitantes. Então, por exemplo, se o item um teve 30 participantes, 40, 50, deve ser feita a pergunta de quem gostaria de ficar ao preço do primeiro. E aí, todos aqueles que aceitarem, eles vão fazer uma manifestação no chat, de alguma forma, e aí é isso que eu não sei como é que foi atualizado o compra, se eles já colocaram alguma forma de manifestação no sistema, e aí sim, aí você vai formar o cadastro reserva. E os demais, aí é isso que eu acho que ainda está um pouco obscuro, por quê? Porque tem uma frente que defende que os demais são automaticamente inseridos como cadastro de reserva ao preço que participou, né, ao preço que venceu, que colocou lá, e aí eles vão ser chamados para negociar futuramente, sem a obrigação de aceitar. E tem uma linha que defende que eles não deveriam entrar porque eles não teriam compromisso de assumir um valor, uma vez que eles não se manifestaram. Então, assim, é uma coisa meio que dependeria um pouco de jurisprudência, sabe? Assim, do entendimento de como que ficaria isso. Eu, particularmente, entendo que todos entram. Os que aceitaram, ótimo. Os que não aceitaram entrariam com o preço do que ganhou, né, que ficou lá classificado. E aí, quando chegasse o momento, seria chamado para negociar, e se não aceitasse, tudo bem, seria dispensado sem nenhum tipo de penalidade. Mas aí é o meu entendimento. Aí, por isso que é bom ver como é que ficou o compras para a gente poder responder. Agora, que você pode perguntar quem aceita ficar no preço do primeiro, isso sem dúvida. Eu acho que você pode conversar com o seu jurídico também, para ver o que eles pensam sobre isso, na, na, na hipótese dos demais, né? Como que ficaria a situação dos demais. Tem uma dúvida? A pergunta de baixo é a mesma? É a mesma. É. Mas tem a do Marcelo logo abaixo. No controle de quantidade, como fica na ata que tem participantes de outras A UASGs? gente vai conversar sobre isso na próxima semana, Marcelo. Eu estou preparando o material, é porque a ata aqui tem participante, a gente depende um pouquinho de esperar, responder, não sei o quê, a gente faz esse teste, a gente trabalha em cima e por isso que não ficou pronto a tempo, tá bom? Mas a gente vai dar uma olhadinha aí para trazer uma boa solução para vocês, assim eu espero. Perfeito. Fernando pergunta: os empenhos de ata da minha unidade lançou no publicador de contratos. Aí eu vou deixar a Michelle ou a Patrícia responder. Agora eu devo lançar de novo no contratos para que fique atrelado ao saldo da ata? O que a gente tem falado, viu, Fernando?
que desde que o momento que o Estado de São Paulo adotou o sistema com contratos, né, que foi desde o começo que a gente fez aí a migração para o sistema compras, a gente fez a adoção do sistema contratos, era para não utilizar o publicador de contratos. Agora, eu não sei como ele já lançou no publicador de contratos. Parece, eu acho que você precisa inativar. Michele, se lembra como é que a gente faz essa orientação para ele? Paty, era isso mesmo. Teria que inativar dentro do publicador e publicar lá no sistema contratos. Tá? Então, publicador de contratos, assim, reforçando, não é para ser utilizado aqui para as unidades do governo do Estado de São Paulo. Obrigada, viu, Mi? A gente utiliza oficialmente o sistema contratos. Uma vez que você já lançou, né? Você já utilizou dessa compra para lançar no sistema, você precisaria inativar, então, no publicador de contratos e fazer a publicidade pelo sistema contratos. Certo? Os compromissos não, os empenhos. Entendeu? Que bom. Eu só não entendi que você colocou aqui abaixo, tá, Fernando? Mas eu acredito que tenha esclarecido. E a Renata pergunta o seguinte: é obrigatório efetuar o procedimento nas atas para relatar a execução? Ou como ainda não tem integração com o sistema financeiro, não tem essa necessidade? Aí eu vou devolver a pergunta para a Renata. Vou falar assim, Renata, como que você dá publicidade ao seu contrato atualmente? Como que você dá publicidade ao seu empenho com força de contrato? Se você puder nos responder. Isso, então. Então, quando você efetua a publicação no sistema contratos, você já está fazendo a outra parte, né? A questão da relatar a execução é só uma como é que fala? Uma forma de você controlar, se você quiser, se você não tiver um controle interno no seu órgão, uma planilha, alguma coisa assim. Mas se você já tem um controle, não tem problema nenhum, você pode permanecer com o seu controle. É só porque, às vezes, a gente já teve atendimentos que as pessoas falam assim: nossa, meu Deus, esse relatar a execução não serve para nada, por exemplo. E aí é uma forma assim de você utilizar ele, dele ser útil, entendeu? É você, ao invés de toda vez colocar o quantitativo do que você vai empenhar, você ir somando, para você poder saber quanto você tem e quanto você já utilizou. Então é uma forma dele pelo menos ser útil de algum jeito. Mas se você nunca usou esse relatar a execução, porque você faz um controle externo ao sistema compras contratos, sem problema nenhum, pode permanecer na sua forma de controle, tá bom? De nada. Perfeito. Ó, chegou mais uma pergunta aqui do Jabuticabal. No contratos, no cadastro aparece o erro 500, ou que a ata não está ativa, sendo que está ativa e está no PNCP e com status ativa no contratos. Olha, quando acontecem esses erros, erro 500, esses erros assim que a gente fica sem saber o que fazer, o que que acontece? O sistema, ele não fica aqui, ele não é mantido, por exemplo, pela Prodesp, né? Ele é mantido pelo Serpro, que uma empresa que é lá de Brasília, é vinculada ao governo federal. Então, esses tipos de erros, eles não são erros que nós aqui conseguimos resolver. Necessariamente a gente precisa abrir um chamado em Brasília. O que que a gente pede para vocês? Façam uma reunião com vocês mesmos no chat e gravem a tela de vocês. Então, por exemplo, ó, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ó, essa aqui é a minha tela do Teams. Se eu clicar em calendário aqui, ó, clicar aqui em reunir agora, eu vou reunir comigo mesma. Eu vou clicar aqui e ele vai iniciar uma reunião agora comigo mesma, tá vendo? Se eu iniciar essa reunião, eu não vou ter ninguém na sala, só vai ter eu mesma. Eu ponho para gravar a tela e nessa tela eu entro no compras, eu compartilho minha tela igual eu compartilho com vocês
Eu entro no compras, eu vou lá, eu pego, eu crio, abro a tela e faço todo o passo a passo desde o início. E aí eu vou narrando. Ó, igual, tipo assim, se eu estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Aí você fala: "Oi, bom dia, tudo bem? Olha, eu falo do órgão tal, quando eu clico aqui, eu faço assim, assado, eu vou aqui, acolá". E aí, olha só, deu erro 500, eu não consigo avançar daqui. Além disso, olha, quando eu entro aqui no PNCP, a minha aparece ativo, mas quando eu entro aqui em tal lugar, aparece inativo. Pronto, fez isso? Fez. A gravação vai ficar pronta, você vai lá, exibir recapitulação, clica nos 3 pontinhos, baixar arquivo. Baixou o arquivo para o seu computador, abre um chamado no Fale Conosco e anexa esse arquivo lá. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o seu chamado e vai abrir um chamado em Brasília. É a melhor forma que vocês têm de relatar erro. Print de tela não é bom, contar a historinha não é bom, melhor forma que vocês têm de fazer. Claro, se você fizer um vídeo de 10 minutos, vai ser muito difícil. Um vídeo de 1 minuto, no máximo 2, sei lá, não sei, me ajuda. Mas um vídeo sucinto, né? Sim, tem que ser um vídeo sucinto, até por conta do tamanho dos arquivos para poder subir no Fale Conosco. Isso. Mas acho que até 1 minuto e meio dá, não dá, Mi? Sim, acho que até 2, entendendo? Acho que no Isso. máximo 2. Isso. Aí vocês fazem, gente, é pai batata, sério. Resolve rápido. Por quê? Porque eles precisam ver a tela, eles precisam ver o código do erro, eles precisam ver essas coisas, entendeu? Então é a melhor forma. Aí você faz assim: você abre, pega, faz esse negócio para dar o erro 500 e manda o vídeo. Se precisar gravar em dois, faz em dois. Grava um do erro 500 e um da ata não ativa. E pronto. E manda. E aí a gente manda. Fala Isso aí. mesmo. Você sabia que era assim que fazia reunião com você mesma? Esse negócio de fazer reunião comigo mesma, não, eu faço tanto vídeo. Assim, né, para gravar, assim, para fazer de erro, essas coisas, vale muito a pena. Inclusive, aproveitando, né, Vanessa, quando a gente pede lá, os usuários que encaminham prints de telas, parece que é enjoeira nossa, né? Mas não é. Quando a gente fala assim, gente, a tela inteira tem que ter o URL lá em cima, tem que ter a data e hora aqui embaixo, no cantinho. Tem até um modelo disponível lá no Fale Conosco do padrão que o portal de compras, o portal de serviços do governo federal pede. Por quê? Eles fazem esse tipo de validação para ver a hora que foi a hora, né, a data e a hora que foi feito o teste ou foi tentado fazer a transmissão daquela informação. Então, isso tudo é muito valioso para que eles possam investigar o possível erro, né, do servidor, enfim, quais foram os erros que causaram a transmissão ou o surgimento de algum campo que esteja de forma inconsistente, né, no preenchimento. Por isso que a gente pede, por gentileza, se forem fazer o vídeo, né, como a Vanessa falou, do que é a forma eficaz de conseguir relatar um erro aí, a gente transmite de forma íntegra para o pessoal de Brasília, e toda vez que for abrir um chamado que entende a necessidade de anexar um print, uma evidência em imagem, por gentileza, não esqueçam de fazer a extração de forma completa. Caso contrário, a gente não consegue dar continuidade, tampouco abrir o chamado lá, porque já bate de volta. Chegou Uhum, lá, sem eles ele já devolve, devolvem. na hora. Posso só aproveitar? Deve, por Deve. Já que favor. estamos falando do Fale Conosco, né, também é muito importante vocês olharem tanto a lixeira, olhar o spam, porque a gente também tem recebido algumas, né, reclamações. A equipe do N1 já encaminhou a resposta, mas olha, eu ainda não recebi, está pendente esse chamado ainda. Então, sempre, né, dê uma olhada também no spam, dê uma olhada na lixeira, se certifiquem antes de mandar a mensagem, se certifiquem o e-mail, para ver se o e-mail está certinho, para que a gente não tenha problema, né, no erro, ali você cadastrou o e-mail errado, e aí você não vai receber essa resposta também, tá? Então, é só uma dica mesmo. Obrigada. Perfeito. Deleche, acho que você não vai precisar fazer uma reunião de você com você. Olha a pergunta do Deleche, ó. E quando vai cadastrar e não aparece o CNPJ do fornecedor, o que fazer? Não, isso aí é tranquilo, porque toda vez que você for entrar,
lá você tem que primeiro ir em fornecedores e cadastrar esse fornecedor. Você não pode ir direto ali no cadastro do contrato e já digitar o CNPJ do fornecedor, porque esse fornecedor ele tem que ser cadastrado primeiro. Então, ali onde tem cadastro, contratos, né? Deixa eu ver aqui se eu É consigo. gestão contratual, aí tem lá, né, cada Esses contrato e dias, né, depois Paty? fornecedor. A gente estava respondendo uma A pergunta, eu gente fez falei, atendimento Paty, vai por recente. mim. Ele É. não cadastrou. Será? Eu falei, não, tenho certeza. É, compartilhar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tem gestão contratual aqui, ó, fornecedores, tá vendo? Então, primeira coisa que você tem que vir aqui, adicionar um fornecedor. Aí você vai colocar o tipo de fornecedor, se é pessoa física ou jurídica, aí você vai digitar o CNPJ e o nome e vai salvar. Depois que você fizer esse procedimento, é que quando você vier aqui em contratos e adicionar um contrato, você vai digitar o CNPJ dele aqui e ele vai aparecer. Se não, quando você digitar um CNPJ aqui, ai, droga, não, peraí, vai dar nenhum resultado encontrado, entendeu? Por quê? Porque você primeiro tem que vir aqui em gestão contratual, fornecedor e adicionar o fornecedor, tá bom? Senão você não vai achar mesmo. Vai toda vez dizer que ele não foi encontrado. Perfeito. E eu acho que é isso.